Ainda nos dias de hoje, eu vejo as pessoas atribuindo valor igual à dieta e ao treino. Mas não, definitivamente dieta e treino são coisas diferentes e têm valores diferentes. Algo que é extremamente importante de colocarmos desde o começo do vídeo é que elas têm valores diferentes. Então, um ser mais importante que o outro, dependente do contexto, não anula o outro, ok? Então, ainda tem-se a importância, mas dizer que um é mais importante que o outro, dado o motivo, não anula o outro, perfeito? O que eu quero dizer é que a importância da dieta é contexto dependente. Então vamos avaliar no treinamento. Então, as pessoas costumam atribuir valor igual para hipertrofia, dieta e treino, porque a dieta são os substratos, os nutrientes e o treino é o estímulo. Porém, a gente tem aqui uma clara distorção das coisas, da realidade. Meu filho, me explica, tem como peitoral do Arnold, do Phil Heath, sem treinar, só com dieta, você consegue desenvolver? Não, não consegue. Então, a partir daí, a gente consegue criar uma hierarquia e colocar o treinamento como o mais importante para o desenvolvimento de hipertrofia e força. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Muito desse achismo de que o treino é fácil, que o treino tem valor igual à dieta, é porque muitas vezes as pessoas se divertem no treino. Não que o treino não seja para ser divertido ou prazeroso. Se você gosta de fazer, você vai sentir prazer, você vai se divertir, mesmo fazendo da forma que é para ser feita. O X da questão é que as pessoas não treinam da forma que é para se treinar, com proximidade da falha, com mais intensidade. E com mais intensidade, eu nem me refiro a casas muito baixas de repetições, como 5, 6. Eu me refiro até mesmo a intensidades mais moderadas, por exemplo, 15 repetições. Tem-se falta de proximidade com a falha. Olha esse exemplo de ontem, que fantástico. Fantástico, acho que a partir de agora, né? O que ele fazia antes, eu não sei. Tava lá fazendo a extensora e reparei que tinha um rapaz observando de fundo e claramente ligou o instinto aranha de que, pô, esse cara quer usar essa máquina. Ele chegou mais perto, olhou assim, observou. Eu não sei se a minha cara não é muito agradável, não quis perguntar, mas eu perguntei: ô rapaz, você quer usar essa máquina? Falta uma série, podemos revezar. Aí ele fez a série dele, eu já observei como ele realizou aquela série, não sei se foi uma de aquecimento ou uma direta. Eu, pelo que eu me lembro, já foi uma série meio que direta assim. Observei ali e fui fazer a minha. Lá na academia, o pessoal é muito família. É assim, é uma vibe totalmente diferente de qualquer ambiente que você for entrar. E quando eu fui realizar a minha série, no final dela, onde a gente tem aquela perda involuntária do, da velocidade, ele quis entrar para ajudar. Ele entrou em mais uma ou duas repetições ali, agradeci, e ele fez um comentário do tipo, pô, mais 10, 20 anos eu chego lá. Eu fiquei puto, porque ele não precisa de 10 ou 20 anos para chegar lá. Ele só precisa de uma boa orientação, de fazer o que deve ser feito, o que não é difícil. Aí eu peguei, fiquei meio maluco e comecei a falar, cara, você precisa disso, 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 disso. E dei muito destaque nessa questão da perda involuntária da velocidade do movimento. E falei, vamos fazer essa tua série aí, vamos ver como é que você tá. Ele foi, começou a fazer a série dele. Começou, não parava, não parava. Ele tava fazendo duas coisas erradas, mas erradas não, mas desnecessárias. Tava fazendo uma pausa isométrica lá no final e voltando bem lentinho. E eu falei, irmão, é bate e volta com o seu bom senso. Imagina que essa cadeira extensora é sua e que ela está na sua casa e você tem que preservar ela. Então você não vai despencar o peso na volta, mas também não vai fazer super lento. Só volta, irmão, só volta. Aí ele começou a fazer isso. E não parava de fazer repetição. Não parava de fazer repetição. Aí ele acabou a série. Acabou a série e eu afirmei. Você não parou porque acabou tua força. Tu parou porque tá muito ardido, por causa dessa acidose maldita. Tô certo ou tô errado? É verdade. O cara parou por causa da acidose. Não porque acabou a força dele, porque em nenhum momento ele perdeu velocidade. Todas as repetições foram super explosivas. Irmão, próxima série tu vai subir umas 2, 3 placas, 160, 180. Tô nem aí. E eu vou ficar aqui. Dito e feito, fiquei ali, botou mais umas 3 placas, fácil, e deu o tempo de intervalo necessário, não contabilizou, mas deve ter sido por volta de uns 2 minutos, mais ou menos, e foi fazer a série novamente. O que aconteceu? Na 11ª, 12ª, ele teve essa perda de velocidade, ele fez todas as execuções muito limpas,
mas ainda estava aquém do que poderia ser. Aí eu te pergunto, há quanto tempo esse cara vem fazendo esse trabalho menos de subótimo? Se fosse subótimo, a gente ainda poderia pensar em uma proximidade com a falha, mas nem subótimo era. Quanto tempo ele vem fazendo isso? Há quanto tempo ele não vem estressando o músculo dele de forma certa? E muitas vezes a falta de adaptação, a falta de resultado que você tem é pelo seu treino ruim, por você mudar ele a cada X semanas, por você não aplicar uma intensidade adequada. É isso. E você ter um treino bom não exige muito. Não exige muito. Algumas orientações básicas já vão mudar a sua rotina de treino, independente de que divisão que seja. Para o cara que está começando agora, mesmo treinar um músculo apenas na semana, já vai trazer algum resultado. Mas desde que ele siga uma boa orientação de treino. Nesse sentido, a dieta perde bastante valor e o treino ganha muito valor. Os resultados vão vir muito por conta do treino e da adaptação referente a ele. Tá, Emílio? Lembre-se, eu não estou falando que ela não tem valor nesse contexto. Ela tem, mas ele é menor, tudo bem? Diferente de um caso de um obeso, pegamos uma pessoa com obesidade que precisa perder. Para a perda de peso, a restrição calórica é muito superior do que o exercício físico. O que você consegue reduzir de peso evitando comer é muito maior do que você consegue perder de peso gastando calorias, tudo bem? Nesse sentido, um controle dietético mais rígido se faz necessário, não só pela questão da perda de peso, mas pela manutenção da boa saúde, pois num cenário de restrição calórica, a gente vai ter menos aporte de micronutrientes, pode estar faltando algum mineral, algo do gênero, tem que ter um controle legal de fibras e gorduras para boa saúde intestinal, uma boa seleção de carboidratos, proteínas. Faz sentido para você tudo isso que eu estou falando? Eu acredito que sim. Então, num cenário de obesidade, a dieta entra como rei. Ela é muito mais importante que o treino. O treino, naquele momento, vai ter uma ação secundária, por vários motivos. E um deles é porque, mesmo que com as melhores orientações de treino, nesse cenário de obesidade, os resultados desse indivíduo estão prejudicados, o ganho de massa muscular está prejudicado, e não necessariamente pela restrição calórica, porque o ganho de massa muscular não está diretamente associado à caloria dependente. Quanto mais eu como, mais massa muscular eu ganho. Não. Está muito mais relacionado ao balanço proteico, o balanço nitrogenado, no caso. Se você está tendo um balanço nitrogenado positivo, uma síntese proteica que supera a degradação, o estímulo do treino vai ser o suficiente para induzir o ganho de massa muscular, mesmo em restrição calórica. Então, o que eu quero dizer é que, claro, depende da restrição calórica e do nível do indivíduo. Se a gente está falando de um iniciante, esse ganho de massa muscular em restrição calórica tende a ser maior. Se a gente está falando de alguém muito avançado, tende a ser menor ou nulo, porque o cara já ganhou muito músculo nessas condições e o organismo ele prioriza a vida. Então, se ele é muito avançado, tem muito mais massa muscular que tecido adiposo, a tendência é que o corpo dele comece a usar o tecido muscular para as demandas energéticas do corpo. O corpo, ele é extremamente inteligente, ele não é burro. Então ele vai sempre usar aquilo que está em maior proporção. Se você tem maior quantidade de gordura disponível, ele vai usar a gordura. A massa muscular, ainda que por incrível que pareça, por mais que ela esteja em maiores quantidades, o corpo ainda vai optar de todo jeito pela gordura. Porque você usar a gordura como fonte de energia e até mesmo os carboidratos do glicogênio muscular e do glicogênio hepático, glicogênio muscular apenas na atividade física, tudo bem? O glicogênio muscular ele não contribui para períodos de jejum, por exemplo, só o hepático. A gordura, o uso da gordura como fonte de energia é uma via muito mais rápida do que você pegar a proteína e transformar em energia. É muito mais difícil os ciclos. Então o corpo prefere o que é mais fácil. E nesse sentido ele também vai preferir o que é mais fácil de se usar como energia. Tá, mas Emílio, beleza. Mas e na questão ainda, voltando para hipertrofia e treino? E para contabilizar minhas proteínas, cara? Eu não. Calma, calma. Uma coisa que eu tenho certeza é que você bate as suas necessidades proteicas. Tenho certeza disso. E quando eu falo que o treino é mais importante,
mesmo considerando que você não esteja contabilizando rigorosamente suas calorias e macros, eu tenho certeza ainda que você vai ter um bom desenvolvimento se o seu treino for bem orientado e se a sua composição corporal estiver em condições favoráveis. Mesmo nesse modo de vida livre, vamos dizer assim. Por quê? A nossa alimentação hoje favorece muito mais o cenário de uma dieta hiperproteica do que não. As necessidades basais do corpo de proteína são 0,8 gramas por quilo. 0,8 gramas por quilo é muito pouco. É menos do que o seu peso corporal. Hoje, recentemente, hoje eu estou gravando esse dia 9/1, teve uma atualização nas diretrizes da pirâmide alimentar. Ao que parece, aumentou essa suposta ingestão proteica para 1,2. Eu não tenho certeza se isso é congruente com a realidade, eu tenho que aferir isso depois. Mas no momento que eu estou gravando, eu digo ainda que é 0,8 gramas por quilo, tudo bem? E os valores ótimos de hipertrofia ficam entre 1,6 e 2,2, isso já está muito bem documentado aí. Porém, 2,2 é o teto, e não necessariamente você consumir 2,2, você vai ganhar mais massa muscular que consumir 1,6, tudo bem? Porque é um intervalo, não necessariamente você vai ganhar mais aqui do que aqui. E até mesmo com valores menores do que 1,6, você ainda consegue ganhar massa muscular, porque você ainda vai estar no balanço nitrogenado positivo. Claro que talvez um indivíduo com uma maior quantidade de massa muscular basal precise de um pouco mais de proteína para sustentar aquele corpo. Mas a gente não está falando aqui de algo que beira os 2,5. Não, provavelmente vai ser algo por volta do 1,2. Em relação a ganhos, provavelmente por volta do 1,6 você já otimiza o processo. E é difícil você não bater suas necessidades proteicas, cara. Todo produto que a gente vê hoje tem proteína. As porções de carne, de frango que a galera costuma consumir já são muito altas. O consumo de ovos já costuma ser muito alto. Leite e por aí vai. Então, provavelmente, suas necessidades proteicas não são um problema. É mais provável que você esteja consumindo a mais do que precisa do que menos. Então, dado esses contextos, a dieta tem o seu nível de hierarquia. Bom, Emílio, e num cenário de restrição calórica de um indivíduo treinado, o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o treino continua sendo rei, porque você precisa manter aquela massa muscular e é o estímulo do treino que vai manter ela, pegou a visão? Porém, aqui a dieta ganha um valor muito mais alto, muito mais próximo. Porque se você está ali em restrição calórica, com baixo percentual de gordura, treinando, você precisa garantir que você está mandando os substratos energéticos suficientes para garantir o bom treino, o bom manejo da sua força, que eu acredito hoje que você preservar o máximo possível de força no seu período de cut, restrição calórica, seja determinante para construir bons resultados ao longo do tempo. Esse foi um erro muito comum que eu cometi em vários cuttings que eu já fiz, de cortar muitas calorias de uma vez, e o progresso que eu tive no bulk em período de ganhos, eu voltar para o basal, o que era antes. Os meus supinos, eu chegava nos 100, passava dos 100, retornava ali para o basal, que era no começo do off. Não, dessa vez não. Tá diferente a situação e eu tô vendo que manter esses 100, mais de 100 quilos, é importante enquanto eu perco peso. A tendência é que quanto mais avançado você seja, mais lento tende a ser esse processo de perda de peso. Logo, mais importante é o manejo da dieta, a restrição calórica bem alinhada. Então, ela ganha muito importante nessa situação. Com certeza, muito mais na de um fisiculturista pré-contest que está nas semanas finais. Então, e bom, era isso que eu tinha para falar sobre a dieta e a sua importância. A importância é contexto dependente. Não fique maluco em relação à dieta. Você tem que seguir minuciosamente. Talvez você não precise de todo esse cuidado. Dê muito valor ao treino, que o treino vai garantir os seus bons resultados ao longo prazo. É ele quem é o estresse. Fique feliz? Fique feliz, fique feliz. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, sugestões para os próximos vídeos e até a próxima.